Meus queridos, voltamos agora para falar de servidores públicos. Nós vamos falar da Lei 8.112 de 1990, que vai tratar aí dos servidores públicos da União e das suas autarquias e fundações. Como eu disse no outro bloco, essa lei é de suma importância e de alta incidência em concurso público. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos ver é o trajeto que se tem para o exercício de uma função pública. Aquele trajeto que você tá tanto sonhando, né? Professora, são 3 da manhã e eu estou aqui assistindo a sua aula, não tô feliz, né? Ou então, tô na hora do meu almoço, tô assistindo a sua aula, também não tô feliz. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero exercer uma função pública. E vamos olhar agora comigo qual é o caminho para que a gente chegue lá, para o exercício da função pública. Comigo lá na lousa. Olha só. Então, em primeiro lugar, nós vamos prestar um concurso. Beleza, professora, prestar é fácil, prestei vários. Então, nós vamos prestar um concurso. Agora vem o passo mais difícil, né? Ser aprovado no concurso. Muito bem. Fui aprovada no concurso. Nem todas as pessoas que são aprovadas, erroneamente, elas começam a exercer a função pública. Então, a aprovação ela é só um dos passos em direção ao exercício da função. Primeiro lugar, pós-aprovação, né? Vida pós-aprovação. A gente sempre vê aquelas brincadeiras, né? Vida pré-aprovação e pós-aprovação. O primeiro passo da vida pós-aprovação é que o poder público te designe para aquele cargo. Então, ele vai falar assim, olha só, eu recentemente tive a alegria de passar em um concurso que eu prestei há um tempo atrás. Eu nem lembrava mais desse concurso, porque eu prestei um tempo atrás, prestei para treinar e tive a sorte de ser aprovada. Isso muito tempo atrás, o concurso foi prorrogado, né, por mais 2 anos, e eu já nem lembrava deste concurso, eu achei que eu tinha sido aprovada e que nem seria chamada. E aí, esses tempos, chegou um e-mail lá do Ministério Público dizendo, olha, Carol, você, né, você foi chamada para este cargo, você vai ocupar o cargo? Não é porque eu passei que eu serei chamada. Então, eu passei um tempão atrás. Agora, eu fui chamada. E não é porque eu fui chamada que eu vou aceitar este cargo. Então, eu recebi aí a informação de que eu estava sendo chamada. Volta lá na luz. A partir do momento que o poder público me designa para o cargo, ele fala assim, olha, a Carol vai agora para o cargo X. Ele está provendo o meu cargo. Este é o provimento do cargo, tá bom? É a designação da pessoa específica para aquele cargo, emprego ou função. Muito bem. Uma vez que a administração pública me provê aquele cargo, eu tenho 30 dias para tomar posse. O que é tomar posse? É ir lá pegar o cargo para mim, né? É ir lá falar, beleza, este cargo é meu. É como se fosse assim, ó, gente, pensa comigo. Quer ver? Deixa eu trocar aqui a caneta. Como se fosse assim, a administração pública, com o provimento, a administração, ela me dá o cargo. Olha, Carol, toma, o cargo tá aqui, este é o provimento, certo? E aí eu pego este cargo, isso é o cargo. Faz muito sentido, né? Beleza. Esse é o cargo. Aí, a administração pública falou, Carol, tó este cargo. A partir do momento que eu vou na posse, que eu compareço com a posse, eu estou assumindo o cargo que me foi dado. Então, com a posse, ocorre um negócio chamado investidura. A partir do momento que eu tomei a posse, eu estarei investida do cargo. Lembrando, informação importantíssima, que entre o provimento e a posse tem um prazo de 30 dias. Então, após o poder público me prover o cargo, eu tenho 30 dias para pegar esse cargo para tomar posse. E uma vez que eu tomei posse, eu tenho 15 dias para entrar em exercício. O que é entrar em exercício? É labutar, né, meus amigos? É começar a trabalhar, porque eu já fui aprovada, meu concurso foi provido, eu tomei posse e agora eu preciso começar a colocar a mão na massa, é o exercício. Essa linha do tempo é uma linha do tempo que eu gosto muito do Alexandre Maza e ela consegue dar um panorama geral pra gente de como é que funciona aí o caminho até o exercício da função pública, da função, do cargo, do emprego.
Muito bem. Este provimento que a gente viu aqui, né? Olha só, há um provimento que é como o poder público te designa para o cargo. Provimento é um ato da administração, do poder público te dando um cargo público, né? Este provimento, ele pode se dar de várias formas. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas a princípio nós vamos entender o que ele é. Olha só, o provimento, ele é um ato administrativo constitutivo, hábil a promover o ingresso no cargo público. Então, a partir do provimento, o poder público está permitindo ao particular que ele ingresse no cargo público, ou particular ou ao funcionário público, né? Pode ser que esse cidadão já seja funcionário, servidor público. Então, é o momento que a pessoa vai ingressar naquele cargo específico. Pode ser que eu não tenha nenhum cargo, olha só, pode ser que eu não tenha nenhum cargo e tenha o provimento em um cargo público. Ou pode ser que eu tenha o cargo 1 e seja provida no cargo 2, com uma promoção, por exemplo, tá bom? Além do provimento, nós temos a posse. A posse, ela acontece com a assinatura do chamado termo de posse, que tem que constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos em lei. Lembrando que entre o provimento e a posse, nós temos um prazo de 30 dias, né? Entre o provimento e a tomada de posse. E, por fim, após a posse, nós temos o exercício, que é o início efetivo das atividades. Nós temos aí 15 dias para o exercício, 30 dias para a posse. Como eu já adiantei para vocês, este provimento, ele pode ser de nenhum cargo, né? Do 0 para um cargo que eu queria, ou pode ser do cargo 1 para o cargo 2. Basicamente, a terminologia correta é que este provimento pode ser originário ou derivado. O que significa um provimento originário? Significa que eu fui nomeada pela primeira vez, eu entrei pela primeira vez na administração pública. Então, este provimento se dá pela chamada nomeação. O que é a nomeação? É o ingresso do cidadão nos quadros da administração pública. Ou então, como eu disse, este provimento pode ser derivado, ou seja, o cidadão já está na administração pública em um determinado cargo e ele vai para outro cargo, para um cargo melhor ou, enfim, para outro cargo que nós vamos ver agora. Tem uma súmula muito importante do STF, que é a súmula 685, que diz o seguinte: é inconstitucional, logo é inadmissível toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente foi investido. Professora, como assim? Imagina comigo o seguinte. Imagine que eu passei num concurso, vamos supor que eu passei em um concurso para trabalhar na Secretaria de Educação. E aí, eu exerço esse cargo 1 nessa secretaria. Pode ser que esta minha carreira tenha uma hierarquia, né? Pode ser que o superior do cargo 1, deixa eu pegar aqui que tem mais espaço, né? Pode ser que o superior do cargo 1 seja o cargo 2, que depois vá para o cargo 3, que depois vá para o cargo 3, que depois vá para o cargo 4. Imagina que essa é a hierarquia da minha carreira. Eu ingresso no quadro da administração pública no cargo 1, né? No cargo mais baixo. E aí pode ser que eu suba para o cargo 2, e depois pode ser que eu suba para o cargo 3, e depois pode ser que eu suba para o cargo 4. Pode ser que eu tenha algum problema nesse cargo 4 e eu seja levada para o cargo 3 novamente. Seja como for, eu estou andando entre os cargos que integram a minha carreira. O que eu não posso? Ir para um cargo que não tenha nada a ver com a minha carreira sem aprovação no concurso público. Imagina o seguinte, eu fui aprovada num concurso público para trabalhar na prefeitura da cidade de São Paulo. Melhor, um concurso para trabalhar na prefeitura da cidade de São Paulo. Ali tem uma carreira, eu posso subir, posso voltar, mas eu trabalho ali na prefeitura da cidade de São Paulo.
Aí, de repente, abre um concurso para o Banco do Brasil, para trabalhar no Banco do Brasil. E aí, o meu superior hierárquico vai lá e me desloca para trabalhar no Banco do Brasil. Gente, eu não estou no mesmo quadro de carreira. Eu tinha uma carreira na prefeitura. Como que vão me jogar para o Banco do Brasil sem concurso público? Não pode, né? Se fosse assim, todo mundo ia lá e ia passar no menor concurso que existe, no mais fácil, e depois ia pedir para ser removido para um concurso de magistrado, promotor de justiça, enfim, qualquer outro cargo bem remunerado. Não pode. Você troca de cargo dentro do seu quadro de carreiras. Você não pode ir para um cargo totalmente nada a ver sem concurso público. Se você trabalha na prefeitura do município de São Paulo e quer trabalhar no Banco do Brasil, você tem que prestar um concurso pro Banco do Brasil, tá bom? Voltando comigo lá na lousa, vamos continuar, meus queridos. Então, nós temos o provimento originário e o provimento derivado. Vamos ver agora um por um e nós vamos começar pela nomeação, que é a única forma de provimento originário, ou seja, aquela forma que a pessoa entra nos quadros da administração pela primeira vez. A nomeação, gente, ela pode se dar em caráter efetivo. Esse artigo é da lei que nós estamos estudando, tá, gente? Da lei 8.112. De acordo com esse artigo, então, a nomeação pode se dar em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo de carreira ou em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação aonde, gente? Em concurso público de provas ou provas e títulos. Já era a redação da Constituição Federal, né? Obedecidas à ordem de classificação e o prazo de validade, tá? Aqui é de 2 anos, lembrando, 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Além da nomeação, nós temos as formas de provimento derivado. Nós já vimos que tem formas de provimento originário, tem formas não, né? Tem uma forma no singular. A forma de provimento originário, então, é a nomeação. E agora nós vamos ver as formas de provimento derivado. Quais são elas? A primeira é a promoção. Gente, promoção, tá, beleza, né? Não é difícil de identificar. Eu tenho um cargo 1 e eu vou para um cargo superior dentro do meu quadro de carreiras, né? Eu serei promovida. Esta promoção pode se dar por antiguidade ou então por merecimento, beleza? A segunda forma é a readaptação. Sempre que a gente pensar em readaptação, gente, a palavra-chave é a limitação. Imagina o seguinte, sou policial militar, sou cabo da PM, eu trabalho na rua correndo atrás de bandido. E aí eu sofro um acidente e fico paraplégica ou tetraplégica. Pode o poder público me dispensar? Não, não pode. O que o poder público faz com você? Ele te readapta. Você não pode correr atrás de bandido, mas você pode trabalhar no setor administrativo, por exemplo. Você vai ser readaptada para algo que seja compatível com a sua atual condição física ou mental. Isso é a readaptação, tá bom? Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, o servidor sofre uma limitação física ou mental, sendo readaptado em outra função que seja compatível, é claro, com a sua nova limitação. O que é muito importante a gente saber aqui? O vencimento, gente, a grana, né, o money, ele permanece o mesmo. Não é porque eu sofri um acidente que eu vou perder dinheiro, tá bom? Então, o vencimento permanece o mesmo. A readaptação deve ocorrer mesmo que não tenha cargo vago, ocasião em que o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Imagina o seguinte, nós temos aqui numa repartição o cargo 1 e o cargo 2. E na outra repartição nós temos o cargo 3 e o cargo 4. Este servidor público, ele exerce aqui o cargo 3 dentro da repartição 2. E aí, ele sofre uma limitação física, ele sofre um acidente. E ele precisa ser deslocado para a repartição 1, que é uma repartição que cuida da parte administrativa. Só que na repartição 1 já tem um funcionário no cargo 1 e já tem um funcionário no cargo 2, ou seja, não tem mais espaço para ele. Mesmo assim, ele vai entrar na repartição e vai exercer um cargo excedente, o cargo 3. Beleza? Continuando, o novo cargo
por óbvio, deve ser compatível com o anterior. A lei, ela usa a seguinte informação, ela fala assim, ó, que o cargo deve ter atribuições afins, né, ou seja, similares, respeitada a habilitação exigida e o nível de escolaridade. Você não pode colocar a pessoa que tem um nível de escolaridade, vamos supor, avançado, que exercia um cargo de grande importância e de tomada de decisões, passar ela para um cargo que não tem nada a ver com o anteriormente exercido por ela, tá? Tem que ter uma compatibilidade entre o cargo anterior e o novo cargo. Muito bem, a palavra do dia, então, para readaptação é a limitação física ou mental. Reversão. A reversão, gente, ela acontece quando o servidor estava aposentado. Então, olha só, o servidor aposentou, seja porque ele escolheu aposentar, né, porque ele preencheu os requisitos e quis aposentar, ou porque ele ficou inválido. Nós temos a aposentadoria por invalidez. A pessoa, vamos supor que sofreu um acidente ou foi acometida por uma doença e ela aposentou porque ela não podia mais trabalhar por invalidez. Imagina que esta doença se cure ou que essa pessoa faça um tratamento da condição dela e ela seja apta a voltar ao trabalho. Ou então você imagina uma aposentadoria por idade mesmo, mas que a pessoa ainda não adquiriu a idade da aposentadoria compulsória. Ela ainda pode trabalhar, ela não é obrigada a se aposentar ainda, apesar de ela já ter preenchido os requisitos. Neste caso, ela pode voltar também para os quadros da administração pública. Vamos lá na lousa comigo, então? Vamos falar sobre a reversão. Quando que a gente tem a reversão, gente? Olha só. Então, no primeiro caso de reversão, é quando a pessoa foi aposentada por invalidez e aí a junta médica diz que não tem mais motivos para aposentadoria, seja porque a pessoa se tratou, né, ou enfim, o estado de saúde dela evoluiu e ela pode voltar aos quadros da administração pública. Ou então a segunda hipótese é no interesse da administração. Se o aposentado solicitou a reversão, olha só, eu saí da administração pública, aí eu pedi para voltar, eu solicitei. Além de tudo, essa aposentadoria tem que ter sido voluntária, né? Não pode ter sido, por exemplo, uma aposentadoria compulsória. E além de tudo, eu tinha estabilidade quando eu estava na atividade. E a aposentadoria tenha sido nos 5 anos anteriores à solicitação e tenha cargo vago. Se eu preencher tudo isso aqui, ó, cargo vago, período de 5 anos, aposentadoria voluntária, tinha estabilidade, solicitei a reversão. Se eu preencher tudo isso, a administração pública ainda vai ver se ela tem interesse. Se ela tiver interesse, ela me aceita de volta, tá bom? Esse é um caso. No caso da aposentadoria por invalidez, gente, não precisa de nenhum outro requisito, né? Basta que a junta médica fale que não subsistem mais os motivos da invalidez, que a pessoa pode retornar aos quadros públicos. Na verdade, a palavra correta, ela pode ser revertida aí, né? Há uma reversão do servidor. Características da reversão. A reversão, ela se dá no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Ou seja, se eu exerci o cargo X, eu volto para o cargo X, ou então para um cargo que foi criado aí na transformação do cargo X. O tempo que esse cidadão ficou em exercício é considerado para sua aposentadoria. Se esse cidadão estava sendo considerado inválido e aí a invalidez cessou e ele voltou para a administração pública, se o cargo dele estiver provido, ele exerce as suas atribuições como excedente, até que haja uma vaga. Vocês observem que isso não acontece na aposentadoria voluntária, né? Na aposentadoria voluntária, o cara só volta se tiver vaga, né? Porque é ele que pediu para sair, né? Então, se ele voltar, ele só volta se tiver vaga. Mas no caso da aposentadoria por invalidez, quando ela é revertida, se a vaga do cidadão não existe, não tem essa vaga, ele trabalha como excedente, mas ele volta para o cargo que ele exercia antes. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração, que é aquele que pediu para voltar, né, perceberá em substituição à aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que ele tinha antes.
e não pode reverter o aposentado que já tiver completado a idade para aposentar-se compulsoriamente. É claro, né, gente? Se já foi determinado por lei que você se aposentasse compulsoriamente, obrigatoriamente, não tem condições mínimas de você voltar para o quadro da administração pública. Beleza, galera? Essa é a reversão, então. A próxima forma de provimento é a reintegração. Esta reintegração, ela é peculiar, gente. Por quê? A reintegração, ela acontece quando o servidor foi demitido. Olha só, a gente sabe que a demissão, ela é a pior forma de sair do serviço público, né? A demissão, ela é uma punição. Imagina que o servidor foi demitido, foi punido com a demissão, só que depois ele provou em procedimento administrativo ou judicial que a administração estava errada. Não foi ele que cometeu aquela situação, ele não fez aquilo, ou seja qual for o motivo, ele não deveria ter sido demitido. Há um erro da administração pública. O cidadão ele foi afastado dos cargos públicos, ele foi demitido por erro. E ele tem direito a voltar quando se descobre que não houve essa situação ensejadora da demissão, ou então que ele não merece ser demitido. Quando o servidor volta para os cargos públicos, nós temos aqui a reintegração. Então, a reintegração ela é a volta do servidor que foi anteriormente demitido injustamente. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Então, é a anulação do ato de demissão, ou seja, o funcionário foi demitido ilegalmente e este ato é anulado administrativa ou judicialmente. Quais são as características? Haverá o ressarcimento de todas as vantagens, é claro, né, gente? A administração te prejudicou, praticou um ato ilegal, você tem o direito de ser ressarcido, né? Se o cargo for extinto, você fica em disponibilidade. O que é indisponibilidade? Você vai ficar lá na sua casa, assistindo sessão da tarde e recebendo, tá bom? Porque ninguém mandou a administração te demitir injustamente, né? Então, você fica em disponibilidade, você não trabalha, mas você recebe. Encontrando-se provido o cargo, olha que interessante, gente, a pessoa foi injustiçada, né? Então, se ela voltar para o cargo e o cargo tiver sido provido para outra pessoa, o ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Olha só, gente, presta atenção. Imagina que o João, tá? Exerce um cargo de auxiliar administrativo. Muito bem. O João foi demitido, tá? E vamos supor que só tem um cargo de auxiliar administrativo nessa prefeitura. Aí o João foi demitido e aí lá nessa prefeitura, lá nessa secretaria, lá nessa repartição, este cargo de auxiliar administrativo foi preenchido por outra pessoa. Foi preenchido, vamos supor, pela Maria. Então, o João saiu do cargo e a Maria entrou no cargo. Quando essa demissão é anulada e o servidor é reintegrado, nós temos aí um único cargo para duas pessoas, para a Maria e para o João. Quem que tem preferência? A pessoa que foi injustiçada. Então, o João, ele vai retornar ao cargo de auxiliar administrativo e a Maria que vai ter que sair. Sabe aquela história? Os incomodados que se mudem? A Maria que vai ter que se mudar. A Maria, se ela tinha um cargo anterior, ela volta para o cargo anterior dela, sem direito sequer a uma indenização. Ou então ela vai ser aproveitada em outro cargo, ou então a Maria vai ficar em disponibilidade. Mas o João tem o direito de voltar para o seu cargo antigo. Claro que se esse cargo tiver extinto, né? Vamos supor que esse cargo não existe mais. Olha só, esse cargo foi extinto. Não existe mais o cargo de auxiliar administrativo. Aí, nesse caso, o cidadão fica em disponibilidade. Mas se o cargo existente tiver sido preenchido por outra pessoa, a pessoa que foi demitida injustamente tem prioridade sobre a pessoa que atualmente exerce o cargo. Muito bem, essa é a reintegração. Aí nós temos ainda o reaproveitamento. O reaproveitamento, gente, ela é a volta do servidor que estava em disponibilidade. Então, o servidor estava lá na casa dele, sem trabalhar, inativo e recebendo, né? Por qualquer motivo. Vamos supor que ele foi reintegrado e aí o cargo não existia mais, aí ele ficou em disponibilidade. Esse servidor fica em disponibilidade e quando surge um cargo, ele volta para esse cargo. Por que o servidor pode ficar em disponibilidade?
Pode ser que o cargo dele tenha sido extinto ou declarado desnecessário. Eu coloquei um quadrinho aqui para vocês que a disponibilidade ela é a inatividade, né? Ela é a falta de atividade remunerada, né? Assegurada ao servidor estável, caso o seu cargo seja extinto. A remuneração ela é proporcional ao tempo de serviço. Então, a pessoa fica em casa e fica ganhando. Com o surgimento de um cargo, ela é aproveitada na administração pública. Nós temos ainda a recondução. O que é recondução, gente? É o retorno do servidor estável para um cargo que ele ocupava anteriormente. Quando que um servidor volta para um cargo que ele tinha antes? Primeiro lugar, se ele foi inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Ou então, se foi reintegrado um anterior ocupante. Professora, como assim? Não entendi absolutamente nada. Olha só. Imagina que o João exerce o cargo de auxiliar administrativo, certo? João exerce o cargo de auxiliar administrativo. Aí, menina, o João consegue uma promoção e ele vai para o cargo de chefe administrativo. Olha só, ele foi para o cargo de chefe. Mas imagine que o João não tá dando certo nesse cargo de chefe administrativo, não tá rolando. O João não é bom naquilo, não tá funcionando, não tá sendo bom para a administração pública e ele não passa no estágio probatório. Se ele não passa no estágio probatório, ele perde esse cargo de chefe. Perdendo esse cargo de chefe, ele retorna ao cargo anterior de auxiliar administrativo. Isso é chamado, né, de recondução. A letra B é o caso do seguinte, imagina que o João trabalha de auxiliar administrativo. Aí o João foi demitido, certo? O João foi demitido. Com a demissão do João, imagine que a Maria assumiu o cargo de auxiliar administrativo. Agora, quem é auxiliar administrativo é a Maria. Muito bem. Só que o que acontece? O João entra na justiça e ele consegue provar que essa demissão foi injusta e essa demissão é anulada. Como a demissão do João é anulada, o João tem que ser reintegrado no cargo antigo. Então, o João volta, certo? O João voltou para o cargo antigo. A Maria, que tinha assumido este cargo de auxiliar administrativo no lugar do João, deve ser reconduzida para outro lugar, tá? Se não há para onde ela ser reconduzida, ela fica em disponibilidade, mas se possível ela volta para o cargo anterior dela. Beleza, galera? Esta é a recondução. Vamos ver uma tabelinha aqui para a gente comparar os tipos de provimento e a situação que gera cada um. Muito bem. O que aconteceu? O cidadão merece ser promovido, seja por antiguidade, seja por mérito. E se ele merece ser promovido, o que acontece? Uma promoção. Muito bem. Imagine que o cidadão sofreu uma limitação física ou mental. Ele sofreu um acidente, ele não pode mais trabalhar perseguindo o bandido na rua. O que eu faço com esse cidadão? Readapto ele num novo cargo. Tá? Então, eu vou colocar ele num cargo que é compatível agora com o atual estado de saúde dele. Imagina que esse cidadão aposentou por invalidez ou então aposentou por idade. Só que o motivo da invalidez acabou, agora ele pode trabalhar. Ou então esse cidadão quer voltar e essa volta ela é oportuna para a administração pública. A administração tem interesse. Neste caso, haverá a reversão. Outra situação é quando o cidadão foi demitido injustamente. Se ele foi demitido injustamente e esta demissão é anulada, ele será reintegrado ao cargo anterior, ele volta para o cargo anterior. Nós temos ainda a situação que o cidadão estava em disponibilidade. Por que ele estava em disponibilidade? Porque não existia o cargo dele mais, né? E ele ficou lá na casa dele, sem trabalhar, porém ganhando dinheiro. Quando surge um novo cargo, esse cidadão ele é reaproveitado. Tá? E por fim, nós temos a pessoa que foi para um novo cargo, por exemplo, ela foi promovida, só que ela foi para um novo cargo, mas ela não passou no estágio probatório, por exemplo. Aí ela volta para o cargo anterior. Ou então ela foi para um novo cargo porque a pessoa que estava naquele cargo foi demitida, mas agora essa pessoa voltou, foi reintegrada. Por isso, eu serei
reconduzida ao cargo que anteriormente eu exercia. Esta é a recondução. Então, nós temos aqui as formas de provimento derivado. Nós vimos, né, que a forma de provimento original é a nomeação e as formas de provimento derivado são readaptação, reversão, reintegração, reaproveitamento e recondução. Pessoal, vamos dar um respiro? Vamos parar um pouquinho. Nossa, professora, já vamos para a quarta aula, é a última, tá? Essa aqui é a penúltima, nosso próximo bloco vai ser a última aula sobre servidor público. Como eu disse para vocês, é um tema de absurda importância, como eu disse no primeiro bloco, de grande incidência na maioria dos concursos. Então é um tema que a gente vai tratar com um pouquinho mais de carinho. A gente volta já, não desiste não, hein? A gente já volta no próximo bloco para terminar sobre servidores públicos. Tchau, tchau!